Esse podcast é para profissionais que buscam conhecer os ODSs e qual a relação deles com a qualidade. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou a Ana Carolina Xavier. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bom, Monize. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Boa madrugada. Tudo bem? Bom entardecer. Tudo bem contigo? Tudo certo. Então tá bom. E é bom a gente falar assim, porque hoje quem tá gravando com a gente grava de outro fuso horário. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? Tudo certo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É isso aí, porque a gente não sabe que hora que o ouvinte escuta a gente, Ivana. Por isso que a gente dá essa engasopada aqui, que vai que o cara escuta de madrugada. Tem doido que escuta a gente 4 horas da manhã na academia, né? Sim. Tem maluco que sai pra correr no domingo e reclama que o podcast só tem 1 hora, ele corre 1h30. Então a gente tem de tudo aqui, é verdade. Pô, diminui o pace, cara. Corre mais devagar, ou corre mais rápido. Mais rápido. Se vira, velho. Mas brincadeiras à parte, Ana, muito legal ter você com a gente aqui, viu? Obrigado. Agradeço a vocês pelo convite. Imagina. Sempre escuto vocês voltando do trabalho, então, Olha mais aí. ou menos, boa tarde pra mim aqui. Então, olha aí. Muito bom. Você escuta, a Ana escuta a gente e você vê que a Ana não tem muito o que fazer, né? Toda vez que encontra alguém que escuta a gente, fala São assim, poucas opções. Essa pessoa tem poucas opções, né? Mas obrigado, Ana, por ouvir a gente, né? A Ana é um dos nossos 7 ouvintes. Não, mentira, a gente tem muitos ouvintes. A gente tem muitos ouvintes. Essa é uma coisa legal. Assim. Essa é uma coisa legal. Mas hoje, pra gente não se alongar demais, a gente vai falar de ODS. A Ana é uma especialista nisso. Mas pra você não ir embora, a gente vai falar de ODS e a relação que isso tem com a qualidade. Então, se você quer entender um pouco mais sobre os ODS, a Ana vai dizer o que eles são daqui a pouquinho, fica aí pra gente falar disso, né? Monize, vamos apresentar a Ana, então, que além de ser uma pessoa muito legal e nosso ouvinte, que é uma das principais qualidades dela, ela tem várias qualidades, inclusive muito mais do que as nossas, mas isso, Ana, não é mérito pra ninguém, tá? Mas ela tem muitas qualidades. Fala um pouquinho da Ana, quem que é essa pessoa incrível que vai gravar com a gente hoje aqui. Bom, muita felicidade de ter convidado, né? A gente gosta muito quando tem convidado gravando com a gente. E a Ana Carolina Xavier é especialista em estratégias para ESG, que é aí o método, a filosofia do momento, né? Na Harvard Business School, formada em História da Arte pela Pan-Americana de Arte e Business pela FGV. Arte Business, hein? Meu Deus do céu. Você vai vendo, Ana, vai vendo, beleza. Tem 20 anos de experiência implementando políticas de responsabilidade social atreladas ao desenvolvimento sustentável dentro de grandes empresas. Olha que legal. É conselheira e fundadora da NTIX Projetos, empresa com mais de 1.000 projetos realizados voltados aos ODS e fundadora do SB Sustainable Business, plataforma de ESG, Tech, que acessa a cadeia de fornecedores e cria melhoria contínua para o desenvolvimento sustentável. Também faz parte do membro curador da iniciativa Conhecendo os ODS, que já levou para mais de 100.000 pessoas o que são os ODS. Ama a Amazônia, já esteve lá em algumas expedições e agora está com um projeto incrível, o Global Goals Educa, que irá unir a sabedoria indígena com os ODS e assim levar a educação da Amazônia para o mundo. Essa eu quero ver, Ana. Isso também é só confusão, hein, Ana? Tá louco. É uma coisa. Pô, ela é formada em história e business e vai levar o conhecimento dos índios e junta com o ODS. Eu falei, meu Deus do céu. Mas Ô, Ana, muito obrigado por ter o teu tempo com a gente, viu? A gente tá brincando com você porque você é uma pessoa super simpática. Vocês que não conhecem a Ana ainda, eu tenho o prazer de trabalhar com ela de vez em quando. Ela é uma pessoa incrível e fala pra gente de tudo isso que a gente falou de você e o que vale destacar que não tá aqui. Acho que contaram um pouco de tudo aí dos meus 20 anos, né, de carreira. Mas é isso, os ODSs, eles permeiam a minha agenda interna há 20 anos, mesmo sem eles existirem. Então, os ODS, eles nasceram aí em 2015, mas eu já trabalho com eles desde os anos 2000. Esse projeto da Amazônia, que a Monize comentou, é um projeto que ele busca trazer toda essa sabedoria dos objetivos da Amazônia para o mundo. Então, nós começamos uma pesquisa há 4 anos atrás,
onde a gente descobriu que os povos originários, eles não estavam aplicando os ODS na sua própria educação. E aí a gente está agora correlacionando tudo isso e levando isso para o mundo através de uma expedição que vai ser feita em novembro. Muito legal. E é isso. Muito legal. E além disso, você não está no Brasil agora, né? Você está na Flórida, trabalha bastante, que eu te conheço, né? E também é amiga de um amigo em comum nosso aqui, que é o Igor, né? Que é um grande parceiro da Templo, um cara que já gravou o podcast com a gente. Já esteve no podcast. Já esteve no Qualicast. Então, Ana, muito legal. Muito legal ter você com a gente. Pra gente começar e não fugir do tema, que é um grande desafio pra mim, a gente sempre é um grande desafio. Eu sempre pego assuntos aleatórios e vou embora, assim. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho. Às vezes o cara tá ouvindo ODS e ele não conectou. O que é esse lance de ODS? O que são os ODS? Você falou que você trabalhava mesmo antes deles serem criados. Eu depois quero falar disso. Mas antes, fala pra gente, o que são os ODS? Então, perfeito. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Onde eles foram criados, né? Então, em 2015, a cúpula, né, da Organização das Nações Unidas recebeu uma missão de fazer uma pesquisa mundial com 193 países em busca de entender o que deveria, né, ser feito para que o nosso planeta se desenvolvesse sustentavelmente. Então é basicamente assim que surgiram os ODS. Mas por que em 2015 essa pesquisa, né, foi feita e por que a partir daí esses ODS foram criados? Então acho que é importante a gente voltar um pouco, né, na história. Então desde 1972 o mundo tem procurado caminhos para o desenvolvimento sustentável. Lá em 1983, que foi o ano onde eu nasci, ó, entregando minha idade aqui, criou-se uma comissão para efetuar um estudo dos problemas globais de meio ambiente e desenvolvimento, chamado Comissão Mundial do Meio Ambiente. Depois, um pouco adiante, em 1992, aí no Brasil, no Rio de Janeiro, na Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi criado, não sei se vocês lembram, a Agenda 21, que representava um compromisso das nações, né, para que todos agissem em cooperação e harmonia na busca do desenvolvimento. Só que lá em 1992, foi explicado para todo mundo, mas eu acredito piamente que por conta da não ainda globalização, a internet ainda estava começando. Então, essa agenda, a 21, ela não foi externalizada para todas as partes interessadas, que são as empresas, os governos, as instituições de ensino e até mesmo nós, seres humanos. Então ficava muito distante da nossa realidade. Ah, que bacana, tá lá uma comissão discutindo sobre desenvolvimento sustentável, mas o que eu aqui tenho a ver com isso? Então isso não se conectava. Foi aí que lá em 2015 eles reorganizaram, né, toda essa pesquisa mundial. E aí, com base nos objetivos do milênio, que eram 10 objetivos, eles criaram a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, esse é o panorama. Eu gosto muito também de destacar, muita gente me pergunta, mas a agenda é da Organização das Nações Unidas, e como que eu posso contribuir? Ou será que eu tenho a ver com isso? Os ODS são coisas da ONU, não é isso? A agenda, Ô, Aninha, não é isso? Os ODS são coisas da ONU. Todo mundo me pergunta. Exato, e na verdade, não são. Na verdade, a ONU lá atrás, em 2015, ela teve um papel super importante de conectar, né, através da cúpula, os 193 países. Dentro desses países, obviamente, que tinham diversas empresas, diversos governos. E a partir daí, a agenda passa a ser de toda a humanidade. Então, aí que a gente precisa começar a trabalhar cada um desses temas. A gente vai falar mais adiante, né? Quais são esses temas que foram criados à agenda. E depois a gente consegue entrar nos ODS e entrar em como a gente consegue colocá-los em prática nas empresas ou nos governos e atrelar tudo isso com o tema de vocês, que é a qualidade. Que eles estão intrínsecos, eles estão
coligados. É muito legal, então quer dizer que não... Acho que é isso. Não vai dar então pra eu falar, Ana, que se a gente não chegar nos ODS, a culpa é da ONU, então... Nossa, mas... Com certeza você não vai conseguir falar isso, meu porque Deus. todos precisam ter acesso a essa agenda, não? Então tá bom. Então tá bom. Não, é legal falar disso, porque quando a gente traz uma agenda como essa questão dos ODS, né, que é uma questão super importante, assim como a questão da sustentabilidade, eu acho que a gente tá falando de uma coisa que até quando você trouxe, né, que você trabalhava antes com isso, é por isso, né, Ana, você trabalha com sustentabilidade há muitos anos, né, então a gente já falou disso aqui quando a gente falou sobre ESG algum tempo atrás, que alguns temas vêm e vão com outros nomes, né, mas na verdade eles já existiam, eles estão se reciclando, né? Mas tem um fundamento muito parecido. Então quando a gente traz essa demanda de, olha, não vamos chegar nos 20 ODS, vou falar como a gente escuta, a gente não vai conseguir fazer os 20 ODS da ONU funcionar, né? Pô, não são ODS da ONU, né? São os ODS que a gente deveria colocar em prática para ter um ambiente mais saudável de vida enquanto a gente estiver nesse planeta aqui, né? E deixar um planeta um pouco melhor para quando a gente sair. Então, acho que não vai dar para botar a culpa na ONU, pessoal. Acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa a gente mesmo, né? Então, muito legal. Ó, eu acho que é isso mesmo. A gente conseguiu fazer uma abertura aqui, Ana, pra explicar o que são os ODS, né? E eu já quero fazer o primeiro disclaimer aqui do... Pô, Giz, por que trazendo esse assunto dos ODS pra cá? Que é o Qualicast, pô. Você tinha que estar falando de 9001. Então, galera, é que existe uma relação muito forte. Primeiro, né? Quando a gente fala de qualquer norma, seja moderna, foi construída em cima do sistema da ISO, ela vem no anexo SL. Sim. E o item 4 do anexo SL é o contexto da organização. E não tem como tirar os ODS do contexto de nenhuma organização. Porque toda organização está no mundo. Com certeza. Ontem eu estava num evento sobre investimento, né, do fundo de investimento que eu participo. Várias das empresas que estavam apresentando os seus produtos, elas apresentavam qual ODS ele ajudava. Então, assim, não tem como você tirar do contexto, entendeu? Então, existe uma relação. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte dos itens dos ODS, a gente vai falar de todos eles aqui, a qualidade ajuda a impulsionar, a proporcionar, né? Então, assim, tem um que, por exemplo, uma educação de qualidade, pô, tá no nome, né? Então, assim, não tem como ir desligando as coisas, né? Sem dizer que o aspecto ambiental é muito forte quando a gente fala do ESG. Hoje. O aspecto social está muito forte no ESG. E os ODS abarcam isso tudo. Sim. Então não tem como a gente desconectar da qualidade, gente. Não dá pra gente fazer uma coisa separada, entendeu? Perfeito. Eu vejo também que a nossa visão da qualidade é qualidade como virtude, né? Isso. E não um trabalho a ser feito. E vendo como virtude, a qualidade ela ajuda a estruturar e planejar isso para que seja realmente um trabalho que se perpetue, né? Exatamente. Não seja uma iniciativa desse trimestre, mas que seja, né, algo que vire realmente rotina dentro da organização. Muito bom. Então a gente vai falar de qualidade, ODS, vai tentar ligar os pontos aqui. E é o primeiro podcast que a gente tá gravando com a Ana. Já toca o sino que vai ter uma promessa que eu quero gravar com mais podcast com a Ana. Então beleza, porque de ESG a gente nem começou a conversar, né, Ana? Pra falar de ESG tem muito assunto aí, tem muita água pra passar embaixo dessa ponte ainda. Antes da gente ir pro tema, abrir ele e começar a destrinchar os ODS, tem mensagem de ouvinte hoje, Muniz? Temos uma mensagem do César Augusto. Ó, nome de imperador, hein? Fala, Jason e Monize, tudo bem? Prazerzaço estar aqui com vocês dando esse depoimento. A Monize até me lembrou porque eu mandei em texto, falei, opa, vamos lá, mandar em áudio para aparecer no podcast. Cara, eu conheci vocês pelo blog da qualidade, incrível o conteúdo de vocês, e do nada eu já tava no grupo do WhatsApp, e aí de lá eu já tô acompanhando vocês aqui no podcast também, e só queria agradecer, o conteúdo é realmente valoroso, acho que esse é o resumo. Coincidentemente eu estava revisando minha missão, visão, valores da empresa, missão, visão, valores e propósito, e só tenho a agradecer, foi esclarecedor. Eu até comentei isso, eu acho que o principal
que eu mais gosto no podcast é que vocês entregam valor, entregam conteúdo de uma forma descontraída, numa linguagem simples. Principalmente quando se fala dos outros assuntos mais técnicos de qualidade, de ISO, que você encontra muita coisa no... Igual o advogado fala juridiquês, da pessoa da qualidade fala o quality days. Vocês não, vocês falam linguagem simples, acessível, de uma forma descontraída, e isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho, continuem, por favor, e eu vou estar por aqui. Sou fã, atingiram o propósito. Parabéns. Um abraço, sucesso. Olha aí, olha ele só. ouviu o podcast mesmo, hein, Moniz? Ouviu. Esse é uma das pessoas que às 10 horas da noite marca que tá numa esteira, correndo, ouvindo o Qualicast. Muito legal. E ele falou que ele é fã porque na nossa visão a gente cita, né, que a gente quer criar fãs. Então, muito, bom, César Augusto, obrigado, cara, pela mensagem. Muito legal. Você viu, Ana, que legal? Tem gente que escuta e gosta, você acredita? É incrível, É incrível, né? Lógico. Todos escutam e gostam. Tenho certeza. É incrível. E viu, Moniz, quando ele falou descontraído, ele tava querendo dizer mais piadas. Eu acho que não. Então tá bom. Advergência. A gente fala disso depois, mas eu acho que ele tava falando, Jason, mais loucuragens. Ele não usou o termo, mas eu senti isso, entendeu? Mas tudo bem. Ô César Augusto, você agora vai ganhar os incríveis, fabulosos e milionários stickers que a Moniz quer fazer mais. Eu não ia contar pra ninguém, mas a gente tem um monte de sticker, ela quer fazer outros, né? Gente, me ajuda, manda áudio falando assim, façam mais stickers. Meu dinheiro é infinito, né? É jorra, Então, beleza, vamos fazer sticker, Moniz. Tem que vender alguma coisa aí. Então, beleza. E o que o César Augusto ganhou, Moniz? Além dos stickers? Uma cartinha nossa, né? Ah, com certeza. Uma cartinha carinhosa. E só isso, César Augusto? E só isso. Por E enquanto. ainda bem, né? Porque o César Augusto primeiro mandou pra mim a mensagem em texto. Eu falei, mande áudio. Não converso, só mande áudio. Se quiser Mas ganhar. você também pode ganhar stickers se você mandar áudio pra 43 998 220077. Ou me chama lá no Instagram que eu vou falar pra você mandar áudio. Manda áudio, exatamente. Muito bom. E agora que a gente já falou com um ouvinte que mandou um áudio, que a gente já apresentou a nossa querida Ana, que vai falar dos ODS, e a Moniz já fez a campanha dela por áudios. Quem é que banca a fortuna incalculável que a gente paga pra Ana gravar com a gente aqui? Vai lá, toca aí, Recruta. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito bem, Ana, vamos pro tema e agora você vai fazer o seu show e vai falar dos ODS pra gente, enquanto eu e a Moniz fazemos malabarismo, que a gente não tem muito o que fazer aqui, cada um vai pegar 4 clavos e ficar jogando de um lado pro outro. Sabe igual aqueles 2 palhaços de circo jogando clavo um pro outro? Porque a gente não tem muito o que falar do assunto. Mentira, a gente tem sim. A gente tem sim o que falar, pô. Você sabe que o pessoal briga porque eu fico depreciando a gente aqui às vezes. Mas é divertido. Então vamos lá. Mas antes da gente falar dos ODS, que são 17, eles estão divididos em quatro temas, né? Em quatro áreas. Temas. Vamos falar disso? Vamos puxar daí? Vamos lá. Antes da gente falar disso, eu só queria voltar no que você falou da correlação, né, das ISOs com os ODS e com o ISD. Então, no ano passado, a gente, dentro do Sustainable Business, a nossa área de inovação, ela fez uma pesquisa. Depois eu mando aqui para vocês os e-books, para vocês compartilharem aí com os ouvintes, aonde a gente conseguiu correlacionar. Então, legal. Dá um exemplo para vocês. Quando a gente fala de meio ambiente, né? Então, quais ODS estão correlacionados ao meio ambiente? Que aí tem tudo a ver aí com os temas, né? Então, por exemplo, meio ambiente, a gente fala do tema planeta. Então, por exemplo, a gente tá falando do ODS 6, de água potável. E aí a gente tá falando também da ISO, 24.518. Legal. Quando a gente fala de energia limpa, que é o ODS 7, a gente tá falando da ISO 50001, a ISO 52000 e a ISO 9806.
E então, assim, tô dando um exemplo aqui, a gente entra agora em cada um deles, mas é super importante a gente não desatrelar esses temas, porque esse é o grande problema. Isso foi o que aconteceu até 2015. As pessoas não enxergavam os ODSs junto com as ISOs, né, sistemas de qualidade, e muito menos com a gestão do negócio, né? O panorama. A gestão do negócio, o plano estratégico da empresa precisa lá em cima ter um posicionamento de priorização dos ODSs em cada uma das áreas, olhar as partes interessadas de fora para dentro, não pensar o que eu tô fazendo, mas o que a comunidade ao entorno, e não comunidade que eu digo o lugar onde eu estou, mas todas as partes interessadas ao entorno necessitam, e aí sim, eu priorizo os ODSs e escalo eles junto com a qualidade para que a minha organização se torne sustentável e entregue isso para o planeta. Legal. Perceba, é um ciclo. E é uma coisa que Né? você trouxe bem legal, Ana, que ele não tá desconectado, né? E é muito parecido com a qualidade. Quando a gente separa uma área, a bagunça que eu brinco, né? Agora a gente tem o pessoal da qualidade, daqui a pouco vai ter o pessoal do SD, entendeu? Vai ter o pessoal do compliance, como o pessoal de processo, como se fossem pessoas diferentes, entendeu? Não, perfeito. A gente, inclusive, tem uma metodologia aqui no Sustainable Business, né? Que muita gente vem nos procurar para priorizar os ODSs. E aí eu sempre falo, legal, bacana, vamos priorizar os ODSs. Depois a gente precisa criar os planos de ação para alcançá-los. E depois nós precisamos ter um comitê aonde a área de compliance, qualidade, compras, enfim, todas as áreas da empresa estejam interligadas para acompanhar esses planos de ação. Porque senão fica só para a área de sustentabilidade. E é exatamente isso que você está falando. Tem que ter essa junção para que a empresa consiga alcançar os resultados e não seja mais um aspecto burocrático, não? É isso aí, muito legal. Bom, vamos lá então, agora que a gente já... Legal. Vamos falar dos temas? Vamos, mas eu gostei que você voltou para fazer esse link, viu? Muito legal, depois a gente vai disponibilizar os links dos e-books que você recomendou aqui no post do programa, tá bom? Com certeza. Aqui, ó, a gente vai sair com esse link de e-book. Depois eu compartilho para vocês também a metodologia de priorização dos ODSs. Legal. Então vou entregar bastante coisa aqui para vocês me convidarem de novo. A gente gosta de materiais. A gente Então vamos gosta. lá. Não, só não inventa uma planilha, pelo amor de Deus. Menos planilha, a gente vai falar. A gente vai usar software, beleza. Planilha não. Vamos lá. Com certeza. Então vamos lá. Vamos falar dessas temáticas, né? Então, vamos começar pela primeira temática, né? Que eu brinco que tá na nossa base, da nossa mandala dos ODSs, que é o planeta, ou vamos falar da biosfera, né? Então, quais são os ODSs que estão aí, né? Dos 17. Então, a gente tá falando do ODS 13, que o que é o ODS 13, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13. São as ações para as mudanças climáticas. Nossa, Ana, mas o que significa isso? Como eu, empresário, posso contribuir? Então, significa tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Então, como todos sabem, a agenda do clima está acontecendo cientificamente, não é uma idealização. Então, eu sou uma empresa e eu emito qualquer, né, tenho qualquer emissão de gás, eu preciso trazer esse ODS como prioritário para o meu negócio. E aí, o que significa trazer isso como prioritário? Então, eu trago para tomar medidas urgentes. Mas qual tipo de medidas urgentes? Aí, em cada um desses ODSs, a gente tem diversas metas que foram estudados para que as pessoas consigam traçar os seus planos de ação. Vamos dar um review aqui? Por exemplo, quando a gente fala de plano estratégico, a gente tem uma meta, não tem? A gente tem um objetivo geral na empresa. A gente cria uma meta todo ano, não é? Todas as reuniões ali de fechamento, a gente tá o quê? Olhando as metas. Mas para a gente alcançar as metas, nós precisamos criar planos de ação. Essa é a mesma metodologia dos ODSs. Então, voltando, ODS 13, Ação contra a Mudança Climática, eu tomo medidas urgentes. Quais são as metas? Então, por exemplo, ampliar a resiliência e a capacidade adaptativa a riscos e impactos resultados da mudança. Por exemplo, construir um inventário de carbono do que a minha empresa emite
e traçar num segundo ano um plano de mitigação desse impacto. Diminuição, né? E quem sabe num terceiro ano, exatamente, de diminuição, ou diminuir ou neutralizar, Muito né? legal. Tudo depende aí desse impacto. E aí, num terceiro ano, por exemplo, a maioria das grandes empresas, elas já estão fazendo o quê? Olha, eu vou neutralizar, mas baseado em ciência. Então, eles se associam a uma outra organização, que é o Science Based Target, e eu reporto publicamente a minha neutralização. Legal. Então, eu tô contando aqui nesse ODS a metodologia, porque aí fica muito claro nos outros para as pessoas entenderem como elas podem fazer parte. Porque senão fica muito distante de novo. Sim. Fica um monte de selinho bonito Isso. que eu vou lá e coloco na minha empresa. É isso aí, fica tudo coloridinho. Cada ODS Então tem é uma isso. cor, bonitinho, né? Cada ODS tem uma cor, né? Muito legal. Nós chamamos, inclusive, isso de Global Goals Watchings. Global Goals, da inglês, são os Sim. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é o Watching, que, as pessoas vão lá, colocam um selo e falam, olha, estou priorizando os ODS. Tá, mas cadê seu plano? Qual o impacto? Como você está reportando isso? Entende? Você vai lá e colore a empresa, né? Vira uma decoração, né? Uma peça de decoração do site, das paredes. Muito legal. Eu queria fazer essa conexão, porque Exatamente. só o que a Ana trouxe aí como metodologia, a gente já pode associar, né? Falando um pouco de linguagem de qualidade, né? Um plano de ação de mudança. Né? Você tem que fazer a Primeiro, gestão da mudança, né? Que você está uma fazendo. gestão de mudança, gestão de risco na veia, né? Ela até me falou ali da questão da Perfeito. mitigação e tudo mais. Então, como que isso Não tá ligado, né? Exatamente. não faz sentido nenhum. Isso que ela só falou do primeiro. Eu quero ouvir os outros do planeta. Vamos lá. Falou do 13. Quais são Então os vamos outros? lá. Então, o ODS 13, Ações contra as Mudanças Climáticas. O segundo é Vida na Água. Então, qual que é? O ODS 14 é o Vida na Água. O que significa Vida na Água? Então, por exemplo… Vamos mudar pra lá, né? Eu tenho uma empresa… A gente vai mudar pra lá Né? agora. Vamos mudar pra água. Você quer, vamos construir uma jangada e vamos jogar no oceano. Joga o gesso no oceano. Desculpa a piada, eu não resisti. Ou vamos colocar os escafandros, né, do Jacques Cousteau Isso. e vamos viver na água. Em Atlântida, não né? é Vamos isso. procurar Atlântida e vamos viver lá. Seria ótimo, não? Estão Seria descobrindo ótimo. aí, mas não é isso. Então, o ODS 14, Vida na Água, o que significa, né? Então, é conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Então, de novo, pensa na metodologia de priorização. Então, eu sou uma empresa, eu olho para fora. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que trabalha com o oceano. Então, uma petrolífera, ou sou uma empresa que trabalha com porto. Então, vida na água tange ali o meu negócio. Então, eu posso priorizar. E aí, como que eu sigo, né? Quais são as metas para esse plano de ação? Então, por exemplo, conservação e uso sustentável dos oceanos. Outra meta é a questão da despoluição. Então, Legal. exemplo, um plano de ação é construir exemplo, tá? Tô em Santos, tenho isso, então eu trago um clean-up day, aonde eu vou utilizar os meus recursos como empresa para despoluir 100 toneladas no oceano ali que tange a minha área de Santos. Pensem nisso. Legal. Se cada um faz a sua parte como empresa, como humanidade, como governo, nós vamos conseguir seguir nessas metas. É isso aí. Sim. Né? Então, E colocando até essa prática. Até coisas menores, né? Por exemplo, uma empresa, vou dar um exemplo, inventar uma coisa totalmente aleatória, que um cara que tem uma rede de quiosques na beira da praia, ele cria um esquema de coleta seletiva toda segunda-feira, depois, entendeu? É um negócio que já encaixaria aqui, não encaixaria, Ana? Com certeza. Então, legal. Eu tô dando um exemplo aqui, mas vamos existem mil vocês exemplos, vão me né, pra- guiando aqui. Para cada área de negócio, e para ForLogic, é legal falar disso. Para ForLogic, por exemplo, nós não conseguimos impactar muito esse ODS. A gente tá longe do mar. E é legal a gente olhar para isso e falar, Total. cara, esse aqui não é o meu, né? Não adianta eu querer, vou atender todos os ODS, vou salvar as baleias. Pô, a gente não consegue nem ver uma Quantas baleia. tem aqui em Cornélio? Só o por Jason. isso, e é por isso que nós usamos a metodologia da priorização, porque nós sabemos que nos 17 ODS estão em diversas empresas, mas nós precisamos priorizar, porque se não priorizamos, nós não temos planos de ação concretos que de fato consigam ser atendidos.
tá? E outra coisa importante que eu acabei não falando lá no começo, os ODS, eles são integrados. Então, exemplo, voltando aí no ODS 14, tem, por exemplo, uma escola que está ali em Santos e ela entende a importância de trabalhar educação para a limpeza dos oceanos. Legal. Olha como entra o ODS 4, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o educação e qualidade. Sim. Então, essas integrações, vamos falando aqui para as pessoas entenderem. Mas vamos lá. Então, vamos lá. O próximo do planeta é o ODS 6, que é a água potável e saneamento. Então, quando a gente olha, a gente precisa garantir que a humanidade tenha água potável e saneamento, né? Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento. Então, de novo, uma empresa pequena que não trabalha diretamente com isso vai ser mais distante para a realidade dela. Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma empresa de saneamento, ela tem que ter na veia dela o ODS 6 e trabalhar com planos de inovação e de responsabilidade social para, quem sabe, até nem na área que ela está atingindo, mas até em outros lugares, em outros países, muitas vezes, que não tem o saneamento básico, ela contribuir socialmente. Legal. Então, ela vai elevando essa meta. Exemplo, tem uma meta... Pode falar, Aninha, falar. desculpa. Não, fala e depois eu vou trazer um exemplo aqui, uma dúvida, na verdade. Por exemplo, até 2030, alcançar o acesso e saneamento e higiene adequado e equitativo para todos e acabar com a defecação a céu aberto. Veja como tem um programa aqui também social. Então, a gente está falando do planeta. Mas a partir do momento que a gente leva escala para o social e a gente leva para a educação, olha aqui como essa meta, ela começa a solucionar esse grande problema. Sim. E quando a gente fala de água potável e saneamento, eu vou fazer uma pergunta para você. Se eu tenho uma indústria, por exemplo, que produz, sei lá, produz, vou inventar aqui, açúcar, tá? Produz açúcar aqui perto, uma usina que produz açúcar, e eu tenho aquelas famosas estações de tratamento de água para resíduo. Eu acerto esse ODS quando tem uma estação que devolve água limpa para o rio ou não? Como que é? Não, você acerta. Tem uma das metas que ela trabalha com isso, com a despoluição ou a destinação correta, né? Que não atinge os lençóis freáticos. Então, atende essa, sim, o ODS 6, mas atende, né, aí na priorização, mais o ODS 14, que é o Vida na Água. Que aí a gente tá falando de rios, mares, oceanos, lagos, né? Que é qualquer porção de água. Então, esse é o entendimento. A gente precisa, por isso que precisa ter essa profundidade, que senão os selinhos, eles ficam muito iguais e as metas não seguem. Muito bom, Ana. Legal. Então, o próximo do planeta, o último, né? Então, falamos de 4 aqui. Então, o próximo é o ODS 15, que é o Vida Terrestre. Olha como esse é tão importante para o nosso Brasil, né? Então, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos nossos ecossistemas. Então, as metas são garantir que nenhuma árvore seja derrubada até 2030. E aí eu vou te falar isso. Nossa, Ana, mas isso é utópico, isso não vai acontecer. Posso trazer um exemplo aqui de uma empresa que é a Natura, que todos aqui conhecem, e eles divulgaram, né, relatórios, Global Reports aí, que mostram que até um certo ano houve sim, né, desmatamento, e a partir de então eles olham para trás, reconhecem, mitigam e entregam um plano de recuperação. Então é isso que se precisa fazer. E daqui para frente, em compromisso público assumido, a empresa diz que nenhuma árvore será derrubada para uso, né, nos seus produtos. Ana, mas e papel e celulose? Como isso vai acontecer? Então, por exemplo, tem outras empresas de papel e celulose que elas estão trabalhando em inovação e tecnologia para que eles consigam fazer de uma outra forma papéis para que não degradem mais o meio ambiente. Então, muita pesquisa, muita inovação está já sendo entregue há muitos anos por diversas empresas. Mas eu vejo que a humanidade em si não está enxergando isso. A gente vê muito as notícias, vê muito, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, né? Que as porteiras estão muito abertas de regulação, de
regulamentação, mas a gente não pode esquecer que tem empresas por trás que já têm essa consciência e já estão avançando nesses temas. Legal. Não, Tá? e você trouxe um Então exemplo. é isso. Você trouxe um exemplo só das árvores, né? Mas quando a gente fala de vida terrestre, é falando dos ecossistemas, né? Então a gente tá falando das pessoas em convívio com os animais, em convívio com tudo a nossa relação com o ambiente, né? Com o nosso habitat. Perfeito. Então esse ODS ele é muito sério, porque, de novo, a gente talvez não tenha um impacto grande. Pô, nós estamos no meio de uma cidade, mas pensa em alguém que tem uma indústria nas margens de uma floresta. Como que ela impacta e é impactada por isso, né? Até o caso de linhas de transmissão ou aqueles geradores eólicos que você acaba perdendo alguns pássaros que batem nas pás, que é um problema. Então, tudo isso, a gente tá falando de vida terrestre, Ana, quando a gente fala nesse aspecto? Total. Legal. Total, todos esses. Outro exemplo, por exemplo, para o agronegócio, é uma nova técnica até da APA, que é a integração lavoura-pecuária-floresta. Legal. É onde você consegue integrar, né, a pecuária, a lavoura e a floresta. E pesquisas mostram que essa integração e esse revezamento, né, para que tudo isso aconteça em harmonia, favorece os 3 tipos de produção dentro do agronegócio. Muito legal, muito legal. Vamos lá, isso, então. né? Não desmatar, né, e preservar. Uma coisa que você trouxe, então a gente falou da primeira vertente, do primeiro tema, né, que você chamou, né, que é planeta ou a biosfera. Planeta, vamos lá. E qual que é o segundo que a gente pode falar? Então, o próximo tema, a gente vai entrar na parte da sociedade, tá? Então, são os ODS que impactam diretamente na sociedade. Então, vamos lá. A gente tem a maioria dos ODS, tá? Que é o ODS 1, erradicação da pobreza. O ODS 11, que é cidades sustentáveis. O ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. O ODS 7, que é energia limpa. O ODS 3, que é saúde e bem-estar. O ODS 4, que é educação e qualidade. O ODS 5, que é igualdade de gênero. E o ODS 2, que é fome zero. Bom, como a gente não tem muito tempo aqui para discorrer com detalhes cada um deles, eu acho que é legal a gente destacar alguns que são prioritários, vamos dizer, para a nossa sociedade, vamos dizer, para o Brasil, tá? Então, a gente poderia começar com o ODS 4, que é o Educação para Qualidade. Vamos lá, educação de qualidade. Então, assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Bacana. Então, sou uma empresa e entendo que educação faz parte, porque quando a gente educa para fora, até internamente a gente pode se beneficiar. Sim. Muitos que passaram ali pela educação ao entorno das minhas comunidades se tornam colaboradores. Então eu vejo diversas empresas, e isso é maravilhoso, grandes empresas priorizando esse ODS e trabalhando o quê? Em sistemas de ensino público-privado, onde eles conseguem, através de pesquisas internas, levarem projetos de inovação para dentro das escolas públicas. Exemplo, robótica nas escolas. Exemplo, próprios projetos aqui de conhecer os ODS. Então, levar projetos inovadores para que as crianças entendam e conheçam a Agenda 2030. Criem projetos onde eles conseguem implantar nas comunidades onde eles estão. Então, as crianças se tornam protagonistas, entendem a agenda, entregam um benefício para a própria comunidade. Outros projetos de história da arte, história da música. Então, muitos projetos que hoje no Brasil acontecem dentro dessa elevação para a educação com qualidade, acontecem numa parceria público-privada. A empresa investe, entrega para a escola, recebe indicadores, que isso é extremamente importante para a empresa, e garante que essa comunidade esteja evoluindo, né, no aspecto de ensino, para depois, muitas vezes, virem trabalhar na companhia. Veja de novo que é um ciclo, né, o educação e qualidade. Legal. E é um ciclo que impacta
tanto lugar, né, Ana? Porque esse daí, se a gente pudesse escolher um ODS, né? Acho que esse ODS estaria no top 3 ali do que tem que acontecer, né, cara? Porque a educação de qualidade dá repertório pra gente trabalhar com todos os outros, né? É incrível, assim. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, na empresa que eu sou fundadora, que é a NTIX Projetos, nós temos o ODS 4 como prioritário. E quando nós priorizamos ele, 2 anos depois, nós entramos num programa que chama Ambição para os ODS. Então, setamos uma meta, traçamos um plano de ação. Mas aí, esse programa, ele faz com que nós, empresas, sejamos ambiciosos, que nós entregamos muito mais, porque o planeta precisa de muito mais. Principalmente que a gente está em 2022 e a década da regeneração, ela termina em 2030. Então, nós conseguimos priorizar esse ODS e hoje a gente setou uma meta de, até 2025, entregar para mais de 3 milhões e 700 mil alunos, que representam mais ou menos 10% dos alunos que estão matriculados na rede pública, projetos ligados aos ODS, de educação para os ODS. Então, olha que beleza, né? Então, a empresa consegue trazer isso e a gente consegue favorecer toda a comunidade aí em alavancar todo esse tema. Queria só fazer um comentário que, como esse ODS, ele também impacta diretamente as organizações, né? Ainda na semana passada, a gente estava conversando, né, Jason, de quando você tem um assunto um pouco... Não é nem assunto, né? A gente leu lá o livro do Peter Senge, que é uma leitura mais pesada, que é uma questão assim que envolve mais reflexão para conseguir um entendimento, né? E como que essa preocupação na sociedade, investir nessa educação de qualidade, ela retorna para a própria empresa. Isso. E por isso que ela tem que estar bem envolvida. Porque as dificuldades que às vezes a gente tem de entendimento ou até da equipe capacitada, especializada que a gente precisa, para às vezes as metas ousadas que existem dentro das empresas, elas acabam sendo inviabilizadas quando você não tem os recursos, né? Os recursos, tô dizendo ali, a força de trabalho, né? Adequada ou que esteja preparada para trabalhar com a gente. Então, investir nessa ODS, que eu acho que assim, é muito realidade Brasil, sei que não é só Brasil, mas até por isso que a gente puxou esse assunto, é uma preocupação de futuro, né, da empresa se perpetuar. Porque se eu não tiver gente para uma educação de qualidade, talvez eu não tenha pessoas para estar aqui amanhã, né? Então, assim, ainda mais empresas que trabalham na área do conhecimento, como a gente, a empresa da Ana, e muitos dos nossos ouvintes, você que está ouvindo a gente, é a tua empresa, você deve pensar, putz, cara, lá na empresa tem um lugar, ou tem um time, ou tem alguém que o pessoal é muito fraco, né? Como é o termo que a gente usa, não consegue entender o que a gente fala. Pô, isso é ausência de uma educação de qualidade, não dá pra gente ficar tapando só com a peneira. Perfeito. Né? Então, quando a Moniz está trazendo um negócio muito legal, quando você investe nisso, você está investindo no futuro da sua própria empresa. Não precisa ser socialista. Eu gosto muito de falar isso. Pode ser um negócio que ajuda o planeta e melhora a vida e o trabalho que você faz aí. Então, isso é muito legal. E não precisa estar muito distante, né? Nós aqui, mesmo da ForLogic, fizemos algumas iniciativas para as escolas municipais de Cornélio Procópio, né? A gente teve uma escola específica que a gente apoiou. A gente tá fazendo, acho que você não tá nem sabendo, a gente tá rodando agora um programa nas escolas estaduais porque tem um programa do governo federal para desenvolver programadores. O que a gente fez? A gente tá indo nas escolas pedindo, por favor, você conhece o programa? Não. Então você, aluno de 3º grau, vai lá e acesse, se inscreva. Você fala, pô, Jesus, mas você não tá fazendo nada. Porque o programa é do governo estadual. Pois é, mas o cara não ia se inscrever, cara. Eu não preciso nem me dar o crédito, só quero que ele se inscreva e melhore de vida, entendeu? A sensibilização, né, Jason? Vocês estão fazendo a sensibilização e levar esse conhecimento básico, senão as pessoas não conseguem acessar. Exatamente. E impacta em outras pontas. A Ana mesmo trouxe aí, as empresas de celulose estão procurando outras maneiras de fornecer os seus produtos que não sejam agredindo o meio ambiente, né? A vida terrestre ali. Precisa de conhecimento para chegar lá, né? Então, se a gente não investir agora, talvez inviabilize a meta da sua empresa ou a meta da gente desenvolver mesmo o mundo como um todo. Legal.
Muito bom. Ana, tem mais algum que você queira citar aqui em sociedade, pra gente não se alongar muito? Vamos seguir agora pro próximo, que eu acho que é importante. Depois a gente volta aqui nesse daqui. Então, a gente vai falar agora de prosperidade. Então, muitas vezes a pessoa fala de economia, mas a Agenda 2030, ela fala muito de prosperidade, né? Então, é garantir que toda a humanidade seja próspera. E o que é, né, prosperidade? Então, que a pessoa consiga ter, por exemplo, essa educação de qualidade. Então, a gente reduz as desigualdades na base, que é o ODS 10. Ela consiga entrar numa indústria e ter um trabalho decente e crescimento econômico, que é o ODS 8. A partir disso, a indústria, ela tem todo um sistema de inovação. Então, a própria indústria, ela se torna próspera porque ela sempre está inovando. Ela nunca deixa essas temáticas externas para fora. Então, ela sempre vai trazendo para dentro e vai inovando, vai mudando seus modelos de negócio, vai criando suas unidades de negócio. E, por último, ela cria produtos e serviços que sejam... que não tenham resíduos, né? Então, é o consumo e produção responsável. Então, eu consumo responsavelmente e eu produzo responsavelmente. Então, aqui a gente falou de 4 dos ODS. ODS 10, redução das desigualdades. ODS 12, consumo e produção responsável. ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. E ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura. Aqui, eu queria muito destacar o ODS 8, que é o trabalho decente e crescimento econômico, que é o promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, né? Então aqui, por exemplo, conheço empresas que priorizaram esses ODS e construíram soluções em inovação, né, através aí do ODS... Só voltar aqui nos ODS, senão eu me confundo. Por exemplo, construíram um produto de inovação no ODS 9, mas para atender o trabalho decente de crescimento econômico. Por exemplo, na cadeia de valor. Quando a gente olha uma empresa, a gente olha o colaborador, a gente olha os clientes e a gente olha os fornecedores. Exatamente. Quando a gente consegue entregar aqui um desenvolvimento do fornecedor, então, por exemplo, quando a gente fala de ESG, a gente consiga acessar essa cadeia de valor, entender como que esse fornecedor e esse cliente está, e nós, como empresa, trabalharmos para esse crescimento econômico e esse desenvolvimento social nesses fornecedores e clientes, nós estamos contribuindo com esse ODS 8. Aí, quando a gente olha para colaborador, como que eu garanto um trabalho decente dentro da minha empresa? Olha a qualidade, de novo, como entra. Se a gente tem processos claros, se nós temos indicadores, se nós temos metas, nós temos uma vaga que é aberta, onde o colaborador ele entra com competências e habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Mas ele vai seguindo um processo e ele consegue crescer na carreira dele numa própria empresa. Olha como une, né, o ODS 8 com Sim. toda essa questão de qualidade. E quando a gente está falando de prosperidade, né, o trabalho decente e o crescimento econômico, eu acho que toda empresa que realmente se preocupa com o seu time quer que o time tenha isso. Né? Isso, e quando a gente vou voltar naquilo que o Muniz trouxe, né? E é muito claro também para qualquer empresário. Eu sou empresário, deve ter ouvinte, você que ainda está ouvindo a gente, ou você é empresário ou trabalha próximo do empresário. Não é todo mundo que nasceu rico, gente. Tem gente que precisa fazer o dinheiro para pagar a conta, entendeu? Então, assim, se você está conseguindo desenvolver o seu time, a prosperidade vai vir por meio do negócio. Então o negócio tem que se desenvolver. O time tem que trabalhar para o negócio ter resultado. E você precisa gerar o crescimento econômico dessa pessoa. Porque é disso que a gente está falando nesse ODS, né, Ana? Então é muito legal trazer essa conexão de que se a gente desenvolve, paga melhor o time tem que trazer um resultado melhor para a empresa. Então acho que isso está muito ligado, né? Está muito ligado. Com certeza, é isso mesmo. Fala, Monize. Uma coisa assim que é interessante, né? A Ana trouxe ali com outras palavras, citando algumas coisas, mas a gente tá falando das partes interessadas. Exatamente. Desde o começo. É linguagem ISO, né, gente? Pra você que tava esperando esse momento da ISO.
partes interessadas. A gente já falou aqui da sociedade, a gente falou aqui do colaborador, do fornecedor, e já é princípio da qualidade e já está no requisito da norma que a gente precisa trabalhar essas partes interessadas. E quando a Ana trouxe essa questão do colaborador, né, de você ter estruturado um processo, metas e tudo mais, eu lembrei do princípio do Deming, eu não lembro qual princípio que ele fala de promover o orgulho do trabalho. É o princípio 12, né? Ele fala de remover as barreiras que privam as pessoas de terem orgulho do trabalho que fazem, né? Porque muitas vezes o cara tá lá... acho que o Deming trouxe muito naquela questão, não... Você só trabalha aqui, você não se mete. Você faz só esse pedacinho, você não é importante, você é só uma peça, né? E quando o Deming trazia disso, ele estava falando muito da história de trabalhar para que a pessoa se orgulhe daquilo que ela faz e que ela entenda a função dela no todo, né, Moniz? Sim, exatamente. Então, assim, não é uma questão de ODS, né? Se você não queria ouvir essa sigla, então você ouça o Deming, ouça o Deming, faça por onde, não importa. Não importa de onde que veio, mas faça. É isso aí. E, Ana, antes da gente pular pro próximo, que eu sei que poxa, toca o sino, tem que fazer outro podcast sobre esse assunto. Porque não vai dar pra falar tudo, a gente já tá quase estourando o tempo, o pessoal tá desesperado, mas eu quero falar uma coisa super importante desse prosperidade que você trouxe. Você trouxe que são 4 ali dentro, né? Você falou do trabalho decente e crescimento, destacou ele, é bem legal. Só que tem um princípio ali que é um objetivo ali. Princípio, eu tô misturando os princípios de dentro com os objetivos. Tem um objetivo ali que é o 9, que ele é o indústria. Como que é o nome? Peraí, deixa eu pegar. O indústria... Inovação e infraestrutura. Isso, indústria, inovação e infraestrutura. Esse aí é o ODS da inovação, né? Porque quando a gente lê a descrição dele, fica bem mais claro isso, né? Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Então, veja, o que toda empresa quer construir uma infraestrutura resiliente para o seu trabalho, ela quer industrializar de um jeito inclusivo, porque é importante, porque a gente já tem vários estudos do Gartner que mostram quanto maior a diversidade de pessoas para tomar a decisão, melhor a qualidade da decisão. Então, se o cara não quer ser inclusivo porque ele não liga para inclusão, ele que ligue para o negócio, que vai dar mais dinheiro. Né? Vai dar mais resultado. Né? Então, assim, e por fim ele fala ali de fomento à inovação. Então, esse também é um outro ODS super importante, tem tudo a ver com as empresas. Acho que toda empresa deveria estar buscando esse ODS. Toda não, né? Mas boa parte das empresas deve estar pensando em priorizar esse ODS, porque ele faz toda a diferença no dia a dia do negócio, né? E olha que legal. Total, e aqui nasce muito os negócios de impacto, né, Sim. Jason? Que hoje tanto se fala. Então, é numa inovação que você cria um negócio de impacto. Se a gente for atrás aí dos selos, dos standards, né, para sustentabilidade, por exemplo, o Sistema B, que todo mundo está buscando uma certificação. Para quê? Para construir uma empresa inovadora que deixe esse legado de impacto para posteridade. Muito legal. Então, tem tudo a ver com essa inovação também. Tudo a ver. Vamos para o último tema agrupador aqui dos ODS, para a gente poder fechar o podcast. O último tema é rapidinho. Exato, é um ODS só. E eu vejo que é de extrema importância, porque sem parcerias e meios de implementação, nós não conseguimos chegar na agenda. Esse é o momento, né? Então, parcerias e meios de implementação, que é fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Esse é o momento que eu vejo que a maioria das empresas não entendem, mas precisam começar a entender. Essa é a hora de nos unirmos, inclusive com os nossos concorrentes. Então, aquele que está dividindo o setor com você, se vocês se unirem, construírem comitês para chegar e alavancar esses ODS, né, os ODS que vocês priorizaram no seu setor, vocês vão conseguir dividir os recursos, vão conseguir dividir processos e planos de trabalho e vão entregar para o mundo o que vocês podem fazer em conjunto, né? Então, esse é o ODS que eu vejo que, se a gente conseguir entender como humanidade, como empresário,
a gente consegue alavancar essa agenda. Muito legal. E assim, então a gente tem 4 grandes temas: o planeta, a sociedade, a prosperidade e a parceria, vamos chamar assim, né? Parcerias, né? Perfeito. São 4 grandes temas e dentro deles a gente agrupa os 17 ODS da ONU, não, né? Os nossos ODS, né? Os 17 ODS da Agenda 2030. Olha o pessoal que fala da ONU aí, esse pessoal. Então, assim, não fala não. Então tá bom. A ONU foi super importante no processo, mas é legal para até trazer a autorresponsabilização, a accountability para dentro das empresas, né? Sim. Até uma das coisas que eu queria trazer, Ana, até porque quando a gente fala disso, a gente não vai conseguir avançar em tudo que a gente queria, né? Mas quando a gente fala de implementação dos ODS, deixa eu trazer um paralelo para o nosso ouvinte. Vamos pegar a ForLogic, por exemplo. A ForLogic, quando a gente começou a construir esse prédio, a gente pensou em algumas coisas, algumas iniciativas sustentáveis, do tipo: olha, vamos usar bastante aqui a energia solar para iluminar o ambiente. Então a gente pensou no prédio para economizar energia elétrica com lâmpada, por exemplo, né? A gente pensou em reaproveitar a água da chuva para usar numa cisterna para a gente poder lavar o prédio, descargas e coisas afins. Isso tem a ver com os ODS quando você vai construir um prédio, por exemplo, ou não, Ana? Não, com certeza. Aí, quando vocês fizeram essa construção, vocês não provavelmente pensaram nos ODS porque vocês não conheciam os ODS. Exatamente. Mas a partir de agora, né? Então, a partir de agora, quando você senta junto com a sua equipe e você, a partir desse ano, traz para o planejamento estratégico como meta, geralmente, né? O C-Level traz isso. Pessoal, agora a gente precisa priorizar os ODS. Mas por que a gente precisa? Nós precisamos porque estamos sendo cobrados pelos acionistas. Ou nós precisamos porque estamos sendo cobrados pelos nossos consumidores. Clientes, né? Exato, consumidores, clientes, porque eu preciso começar a reportar para que eles consigam continuar comprando de mim. Então, legal. A hora que você traz isso, aí você vai descer. Vamos fazer a priorização. Isso. Então, vamos entender as partes interessadas, né? Vamos fazer uma pesquisa. Geralmente, a gente faz através da matriz de materialidade, que é bem conhecida aí nos temas materiais da sustentabilidade. Esses temas materiais a gente traz para os ODS e aí nós trazemos toda essa priorização. Depois disso, nós fazemos a divulgação interna para os nossos colaboradores, onde a gente trabalha com a educação para os ODS e depois que eles conheçam as metas, normalmente as empresas colocam isso na bonificação dos líderes. Então, alcançar essas metas que estão alocadas na priorização, agora faz parte das suas metas como colaborador, como liderança. E depois, por último, eu reporto para fora. Então, eu reporto através do meu relatório integrado de sustentabilidade ou o meu relatório financeiro. Quando você trouxe toda essa história aí da ForLogics, de como vocês construíram, então ali, nesse relatório integrado, você já consegue colocar essa história. Então, desde quando, legal, em 2000 e tanto, o meu prédio foi construído, nós já pensávamos em sustentabilidade. Mesmo que ainda o desenvolvimento sustentável não estivesse enraizado no meu plano estratégico, para mim isso já fazia parte. Aí pronto, aí o storytelling, ele se encaixa. Sim, e é muito legal você falar disso porque a gente tem outras iniciativas, a Moniz sabe, a gente adotou uma escola municipal, a gente tem iniciativas aqui que a gente ainda, por isso que quando eu comecei a falar com você, lembra que eu falei, Ana, eu preciso falar dos ODS, eu preciso de uma ajuda na priorização, porque a gente vai ter que contratar vocês para priorizar, porque eu quero fazer direito, né? A gente já tá trabalhando em muita coisa nessa linha, por exemplo, aconteceu hoje, eu tô com um plano de energia sustentável para a parte elétrica, para a gente gerar toda a energia que a gente utiliza hoje. Esse plano, né, ele tá em um ODS desses aí, mas eu não parti do ODS. Mas eu não parti eu parti do plano que a gente tem. Então a gente tem que levar os ODS para dentro da estratégia do negócio, para trabalhar de maneira mais sustentável. Por mais que eu conheça os ODS, eles não estão hoje na discussão do nosso planejamento estratégico, né? E é uma coisa que a gente vai colocar no divertimento desse ano. Então, a gente tem que trazer para priorizar, né? E eu acho que esse é o trabalho daí do CEO, da governança da empresa, é trazer isso para a luz, né? Começa, como sempre, né? Começa na consciência. Então, a gente tem que entender, estudar, ler, se aprofundar, nos vermos ali, né? Isso. Acho que começa aí mesmo.
Mas isso que você falou, a ForLogic, então ela já tem, né, a raiz dela para sustentabilidade já existe. Sim. Agora é só o enveredar para que esse reporte ele siga um padrão, Isso. né, para com que você consiga sim dizer que você tem planos para os ODS, mas não só para os ODS. Então você pode integrar aí todos os indicadores ESG, porque como eu mesmo disse, ESG com ISO e ODS, eles estão interligados. Eles estão interligados, exatamente. É bem o que você falou. Não é que a gente quer dar um reporte para os ODS. A gente sempre pensou numa empresa que fosse humana e que ela fomentasse a prosperidade de maneira geral. A gente fala disso, uma empresa humana já nasceu, já né? nasceu assim. Já nasceu assim. A prosperidade é um dos nossos valores, né? Então, quando a gente fala de prosperidade, aqui a gente sempre fala que a prosperidade ela tem que ser distribuída, ela tem que estar por todo lado, né? Compartilhada. Mas legal, acho que aqui a gente deu um overview dos ODS para você que é da qualidade. Você começou a conectar já, putz, cara, tem tudo a ver com o meu plano estratégico, tem tudo a ver com o contexto da organização. Então quer dizer que eu uso plano de ação, que é um negócio que eu uso pra caramba pra fazer. 5W2H, assim, exatamente, 5W. Exatamente. O PDCA, quando não deu certo, você vai ter que girar esse PDCA aí dentro. Você vai precisar entender a gente já falou da parte interessada, mas também a gente já falou do contexto da organização, mas também entender as partes interessadas, ter um trabalho de priorização, use uma matriz Gucci. Então vai ter 1 milhão de coisas para você trabalhar que que está relacionado com a qualidade. Então, os ODS, a sustentabilidade, o ESG e os sistemas e o seu sistema de gestão e as normas dos sistemas de gestão estão muito ligados, né, Ana? Não tem como separar, né? Exatamente, não tem como separar. E o que a gente precisa pensar sempre nossa, mas por que tanta coisa acontecendo? Porque, de fato, as regulamentações, as legislações não foram seguidas. Porque se tudo tivesse sido seguido até agora, né, toda a questão de compliance tivesse sido seguido, nada disso precisaria acontecer. Então, a gente precisa dar a luz e mostrar de fato que apesar aí de todo o sistema capitalismo, de todas as pessoas que saíram da pobreza nesses últimos anos, o mundo continua queimando, os oceanos continuam sendo poluídos, as questões de diversidade estão trazendo polaridades que hoje na nossa humanidade não podem mais existir. Então a gente precisa ser bem realista quanto a esse tema. Exatamente, a gente tem que usar isso para somar, não para subtrair, né? Todas as questões elas têm que ser usadas para construir uma sociedade melhor. É disso que a gente está falando, Perfeito. Né? Muito legal. Eu acho que a gente conseguiu fazer um ótimo podcast e a gente podia fazer um resuminho, né, Moniz? Porque tem coisa, hein? Jesus, Ana, meu Deus, dá para fazer mais 3 podcasts. Vai ter que ser um resumo mesmo. Então, vai lá, Moniz, faz o resumo. Vamos pro resumo. Bom, nesse episódio a gente começou falando sobre o que são ODSs, né? Então a Ana explanou aqui pra gente que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi criado em 2015, né? Oficializado em 2015. A gente falou um pouco sobre qual a relação dos ODS com o SG e as ISOs, isso foi uma coisa assim transversal, a gente falou disso o tempo todo. E a Ana prometeu pra gente e-books, então acesse aqui a descrição desse podcast para você acessar os links das promessas da Ana aqui. É isso aí. Ela falou um pouco sobre a relação das ODS com as ISOs, inclusive esse e-book fala exatamente sobre isso. E a gente falou muito que os ODS não estão apartados dos temas de gestão de negócios, dos sistemas de gestão da qualidade ou da comunidade ou de como a gente pensa o planeta. E eles precisam ser vistos assim de maneira conectada, né? A gente falou dos 4 temas dos ODS, falamos do planeta, que considera os objetivos 13, 14, 6 e 15. A gente falou da sociedade, tema 2, que fala dos objetivos 1, 11, 16, 7, 3, 4, 5 e 2. E a gente falou do tema prosperidade, que contempla os objetivos 10, 12, 8 e 9. E falamos do tema parcerias, que contempla o objetivo 17. Fica tranquilo que na descrição desse podcast vai estar ali o nomezinho de cada objetivo desses, tá? Pra conseguir terminar o resumo, né, Vanessa? Exato.
E, para terminar, a gente falou um pouco, né, das ações para a implementação dos ODS nas empresas. Então, a Ana deu um overview aí de quais seriam esses passos. Importante entender que é necessário uma metodologia de priorização. Então, não é assim, na louca, vou pegar um ODS aqui, vambora, O sorteio dos ODS, é igual a cartinha da Xuxa. Você Qual joga que vai ser? e pega uma. Qual que vai ser o da O vez? Jason Praga, ele vai pegar a cartinha. Mas é importante entender a qualidade como uma virtude e um meio pelo qual a gente pode enraizar os ODS dentro da empresa e fazer eles algo que esteja vivo também na cultura da organização. E não só a iniciativa do trimestre. Exatamente. E ela falou muito dos ODS Washes aí, né? Que é aquele quando você prioriza o ODS desse na parede, ó. Tá aqui. Tá bonitinho, não colorido. tem um plano de ação de entrega. Então, muito legal. Acho que, Ana, queria agradecer pela aula sobre ODS aqui. Acho que foi muito legal. Você gostou de participar? Como é que foi? Adorei, gente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma grande alegria falar sobre esse tema, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí na minha vida, como eu disse desde sempre. E queria agradecer a você, Jason, por essa condução e por essa clareza de levar luz para o empresário, né? Então, junto com a qualidade, junto com esses temas tão importantes. E para os líderes que estão assistindo, eu queria trazer um recado que vocês sejam líderes com propósito. Então, utilizem todo o poder que vocês têm, né, dentro de uma empresa, que é um poder digno, para lançar prosperidade para o nosso planeta. Tá na mão de cada um de nós. Não está na mão da ONU. Está na mão de cada um de nós. É isso aí. Eu gosto muito do accountability, viu, Ana? É a gente com a gente mesmo, é a gente que resolve. Se a gente precisar da ONU, a gente vai lá na ONU. É a gente, né? Não tem ninguém para fazer pela gente. Eu gosto muito dessa pegada. E você agradeceu, eu que agradeço a tua participação, a Monize, que estão aqui. Poxa, a Monize é minha parceiraça, tá sempre gravando comigo. Tamo Coitada, junto. Desesperada, mas ela tá aqui gravando comigo. Desde o primeiro Qualicast. Desde o primeiro Qualicast. A Ana, convidada, veio, aceitou, não sabia o que era e deu um show pra nós aqui. Quero agradecer você que tá ouvindo a gente, cara, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Tá ouvindo a gente, tem maluco, Monize, que ainda escuta no site, tá ouvindo no site, pode ouvir no YouTube, se inscreve no canal do YouTube lá. O pessoal pergunta, Geiso, por que não é ao vivo o seu podcast? Eu respondo sempre com a minha grosseria habitual e rotineira, que é porque isso é um podcast, não uma live, né? Então, assim, isso é um podcast, a gente edita, a gente cuida do áudio para que ele seja adequado para quem tá ouvindo, e não tem nada de... Mas a gente coloca no YouTube, né? Pro cara que quer assistir, tá lá disponível. Obrigado por estar ouvindo aqui. Ana, antes da gente dar tchau, eu queria que você falasse como é que o nosso ouvinte, o cara que tá ouvindo, ele falou, gostei dessa mulher, vou contratar ela para priorizar os ODS e vou pagar uma comissão gorda pro Jason. Isso nunca acontece, então pode pular essa parte, mas contrate a Ana que vai dar certo. Como é que te encontra, Ana? Como é que encontra você para contratar os serviços, para falar com vocês um pouquinho? Legal, então a gente tem a iniciativa que é o conhecendoosODS.com.br. Lá a gente traz todos os conceitos e ali a empresa pode contratar não para priorizar ODS, mas para levar esse conhecimento de ODS para as comunidades onde a empresa está. Muito então, legal. Tanto para colaboradores, quanto para as comunidades, para a educação. E aí a gente tem uma outra unidade de negócio, que é o SB Sustainable Business.com, depois vou mandar aqui para vocês, que lá nós temos uma consultoria que é incrível, que tem a metodologia completa para priorização, para criação de matriz de materialidade, para plano de ação, para criação de comitê e para que a gente consiga entregar esses relatórios que vocês precisam muitas vezes para auxiliar nessa expansão dos negócios. Muito legal, né? Obrigado. O link vai estar aqui no podcast, né, Monize? Sim. Todos os links, tudo que a gente citou vai estar aqui na descrição desse podcast. Isso aí. Se você quiser falar com a gente, você manda e-mail para contato@qualicast.com.br. Você pode
seguir o @MonizeCarla nas redes sociais, o nome artístico da Monize. Real, mas Monize Carla é nome artístico, né, Ana? Fala a verdade, Monize Carla é nome artístico. A minha mãe pensou em tudo. É chiquérrimo, né? Então, assim, você pode seguir o Jason AB, que é o Jason Abestado, né? AB. E você pode seguir. Como é que te encontra no Instagram, no LinkedIn? O que eu procuro pra te achar lá, Ana? No LinkedIn, Ana Carolina Xavier. Muito bom, Ana Vou mandar também o link depois para vocês. Podem me adicionar se tiverem qualquer dúvida. Eu sempre tô lá respondendo as perguntas. Muito bom. Monize, por fim, mas não menos importante, se o nosso ouvinte quiser ganhar os famosos stickers, ele manda o áudio para onde? Para 43 99822 0077. Você pode mandar o seu áudio elogiando, ofendendo, dizendo que não gostou, falando mal das minhas piadas, falando bem da Monize, o que sempre acontece, e falando bem, e pedindo convidados também. Manda o áudio que você quiser, a gente sempre escuta. Perguntando, né? Perguntando, eu não garanto que a gente coloca no ar, mas que a gente sempre escuta, a gente sempre escuta. A gente sempre escuta. Então tá bom. Vou terminar com uma frase que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Não deixar ninguém para trás na década da regeneração. A Agenda 2030. É isso, né, Ana? É isso mesmo. É o objetivo principal, né, dos ODS. A gente não deixar ninguém para trás e trazer toda essa questão de prosperidade para a nossa sociedade, deixando o nosso meio ambiente, o nosso planeta intacto para gerações futuras. Muito bom. Obrigado você que está ouvindo por aqui. Parafraseando a Ana e essa frase, o Mahatma Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Um abraço, valeu. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau.